Graça e paz. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Tremendo, né? Não há poder no inferno que possa resistir à presença e o poder do grande eu sou. Aleluia. E o melhor de tudo, Ele está em mim e Ele está em você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar? Amém. Vamos orar nesta manhã, pedindo a direção do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã, mais uma vez, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui. Agradecer, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de levantarmos nesta manhã. Muitos, Senhor, não tiveram o privilégio de ver este dia amanhecer, mas pela Tua graça e misericórdia, Tu nos trouxe aqui, Senhor. Queremos aprender de Ti, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, conhecer a Tua vontade para as nossas vidas nesta manhã. Porque a Tua vontade, Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na semana passada uma pequena introdução, onde nós aprendemos que Deus é o dono de tudo. Muitas vezes nós temos o conceito errado de que as coisas são nossas, que todas as coisas nos pertencem. E nós vimos que, na verdade, tudo vem de Deus, tudo é de Deus, tudo é para Deus. E que nada do que nós temos é realmente nosso, e Deus nos colocou como administradores daquilo que é dele, daquilo que pertence ao Senhor. E nós vimos também na semana passada que os bens, aquilo que nós temos ou que está sobre a nossa responsabilidade, compete com Deus muitas vezes. E acaba ocupando o lugar de Deus nas nossas vidas. Aquilo que era para ser bênção para nós, que era para ser bênção para as nossas vidas, acaba sendo uma pedra de tropeço. O carro, a casa. E eu falei que muitas vezes a casa na praia, o carro, a chácara, acaba competindo com o Senhor. E eu não quero dizer, irmãos, que ter casa na praia é pecado. Ter casa na praia, ou na chácara, ou no sítio, é pecado, é bênção, não é pecado. O pecado é quando essas coisas ocupam o lugar principal nas nossas vidas e roubam aquilo que é mais precioso, que é a comunhão com o Senhor, é a comunhão com o corpo de Cristo. Nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãos, evangélicos, que creem no Senhor Jesus Cristo, mas seguem ao Senhor à distância, porque estão tão ocupados com tantas coisas, com tantos bens, que o dinheiro acaba fazendo mal para elas. É bom ter carro, bom, é bom ter moto, ter barco, casa na praia, é lindo, é maravilhoso, e não é pecado. Mas muitas vezes essas coisas todas competem com o Senhor Jesus. Eu particularmente gosto muito de moto. Meu sonho é ter uma moto. Mas sabe o que vai acontecer se eu comprar uma moto? Eu trabalho a semana inteira, não posso andar. Eu vou querer andar no domingo. E aí você viaja de vez em quando, você vê pelas estradas aí no domingo, no sábado, aquele monte de moto nas estradas, aquelas turmas todas. Eu tenho amigos que têm moto.
Sábado e domingo é o dia de andar de moto. É dia de viajar, tomar café em outra cidade. Volto a dizer, irmãos, não é pecado, é bênção. Mas muitas vezes as coisas que nós temos ou que nós adquirimos, em vez de nos aproximarmos de Deus e sermos gratos a Deus por aquilo que Ele nos deu e nos proporcionou, nos afasta de Deus. E aí, fazendo um resumo, daquilo que a gente já viu na primeira aula, que a maneira como lidamos com o dinheiro interfere no nosso relacionamento com Deus. É verdade ou não é? Outra coisa que eu falei semana passada, Deus é o dono de tudo, é Ele quem nos dá todas as coisas. Nós vimos que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Falando em moto, Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. E outra coisa que eu falei semana passada, para que a gente tenha um entendimento pleno, completo daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu disse para vocês, eu contei um pouco do meu testemunho e disse que todas as coisas vêm de Deus, e é Deus quem exalta os homens, Deus é quem dá força aos homens, Deus é quem dá riqueza aos homens. E eu disse que diante de Deus, o conhecimento humano, acadêmico, não tem valor. Diante de Deus. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Se você tem ou não título de doutor, se você é ou não graduado, para Deus isso não importa. O Senhor Jesus Cristo morreu por todos nós, indistintamente. Sem olhar a nossa conta bancária, sem olhar o nosso currículo acadêmico. Mas isso não deixa de ser importante, amados. Você precisa se preparar. Porque na sociedade em que nós vivemos, isso tem valor. E nós precisamos de médicos, de engenheiros, de doutores, de mestres, de técnicos. Precisamos, o reino de Deus precisa. Porque você, aonde você estiver plantado, seja qual for a especialidade ou a especialização que você tem, vai usar a sua vida. Nós precisamos de bons mecânicos, bons pedreiros, bons pintores, bons pizzaiolos, cabeleireiros, Rubens? Porque isso não tem valor diante de Deus, não é razão para nós, a partir de agora, falar, bom, o irmão falou que isso não tem valor, então eu não preciso me preparar. Não, você deve se preparar. E você, pai e mãe, que está aqui hoje, cobre o seu filho. Instrua, ensine o teu filho. Porque é importante para a vida dele no futuro, estar preparado. Estudar, se preparar. Deus é o dono de tudo, como nós vimos. Vamos ler o texto de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, só para colocar os irmãos que não estiveram aqui na semana passada no mesmo. E eu vou ler agora na nossa versão. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 11 e 12. A palavra do Senhor diz: Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade,
porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Amém? Vimos também que o principal fundamento para a prosperidade financeira é o dízimo, as ofertas. É devolver ao Senhor uma parte do tudo que é dele, para que Ele repreenda o devorador, para que Ele abençoe a sua vida financeira, para que Ele abençoe o teu emprego. É fundamental não negligenciar o ponto mais importante da nossa vida financeira, de acordo com a palavra de Deus. E nós vimos também que esta palavra é tão atual quanto há 2000 anos ou mais atrás, de que Jesus não revogou o Antigo Testamento. Isso é coisa lá do passado. Não, irmãos, é atual. E nós somos prova viva disso. Não que aqui nós estejamos interessados no seu dízimo. É bênção para a sua vida. Nós nunca precisamos aqui passar a sacolinha, implorar pelo dízimo. O Senhor tem abençoado esse lugar, esta casa, esse ministério, e a obra é dele, é Ele quem sustenta esse lugar. E a nossa integridade neste lugar, como igreja do Senhor, passa muito por isso, porque nós não nos vendemos por dinheiro, nem a políticos. Nós estamos firmados na palavra e no poder do Senhor atuando em nossas vidas. Nós vimos também que existem duas partes nessa relação de Deus com a igreja, com o homem, relacionada à parte de finanças. Deus tem o domínio de tudo. Deus está no controle de tudo. E Ele é um Deus de provisão. Aleluia! É Ele quem vai prover todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. E nós vimos alguns textos que você depois pode estudar. E terminamos com o próximo passo, que é o que Deus espera de nós, ou a outra parte, a nossa parte. O que nós devemos fazer? E o que Deus espera de nós? Deus espera de nós que nós sejamos mordomos fiéis, que nós sejamos administradores daquilo que Deus colocou nas nossas mãos de maneira fiel. Que nós possamos lidar com dinheiro que é de Deus, que está sobre a nossa guarda, sobre a nossa responsabilidade, na perspectiva de Deus. Se não é nosso, se tudo é de Deus, se está apenas ao nosso controle ou na nossa administração, nós temos que fazer segundo a vontade de Deus. E mordomo significa encarregado de administrar, como vocês podem ver aí. Em residência alheia, as tarefas domésticas, distribuindo entre os demais empregados. Pessoa que administra os bens de uma irmandade ou qualquer outro estabelecimento. Mordomo
é o despenseiro das coisas de Deus. E Deus quer que nós sejamos mordomos fiéis. 2 Timóteo 2:2, a palavra de Deus diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Nós vamos aprender e nós vamos multiplicar o conhecimento que nós temos recebido da parte de Deus, através de finanças, a outras pessoas. É isso que o CRAU tem feito. Tem uma nova turma começando em breve. E a procura foi grande. A turma lotou rápido. Por quê? Porque as pessoas estão com sede de aprender, de saber aquilo que Deus quer para a nossa vida nesta área. E aqui nós estamos fazendo um breve estudo a respeito disso. Da mesma forma que um proprietário de um carro novo estuda o manual do fabricante para aprender a operar de forma correta, nós também precisamos examinar as Escrituras, o manual do Criador, para saber exatamente como Ele deseja que lidemos com as suas posses. Suas posses. É difícil desapegar, é difícil tirar ou quebrar esse paradigma de que as coisas, de que todas as coisas são de Deus. E nós sabemos, muitas vezes na prática, que a maior parte das pessoas não tem habilidade para lidar com dinheiro. No muito e no pouco. Às vezes com pouco é difícil administrar. E com muito também. Quantas vezes você já viu pessoas que ganham dinheiro, e muito dinheiro, ou que prosperam financeiramente e se perdem? É comum. O problema financeiro não se resume só à falta do dinheiro. Ele também vai para quando você ganha muito dinheiro e não sabe administrar ou não sabe operar aquele bem segundo a vontade de Deus. Desconhecem o que a Bíblia diz sobre o assunto. Sendo assim, tomam decisões erradas e sofrem consequências desastrosas. Eu também, queridos. Eu já tomei decisões erradas por não conhecer a vontade de Deus a respeito de finanças da minha vida, e eu perdi muito dinheiro. E não foi uma vez só. Você erra uma vez, erra de novo, e você paga um preço alto por isso. E muitas vezes você não consegue se recuperar daquele tombo que você levou. Mas é por teimosia muitas vezes. Por não querer se submeter à vontade de Deus, por desconhecer a vontade de Deus. Muitas vezes por não pedir conselho, que nós vamos ver também mais à frente. E aí nós temos a palavra de Deus em Oséias 4:6, que é uma palavra conhecida, nossa, que diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Conhecimento a respeito de finanças, a respeito de dinheiro. O que a Bíblia diz a respeito disso? Porque tu rejeitaste o conhecimento. E o Senhor diz também: eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Dura a palavra, dura esse discurso. Muitas vezes nós não temos o conhecimento. Muitas vezes nós rejeitamos o conhecimento. Não, essa palavra não é para mim. Eu não acredito nisso.
Isso foi lá para a época de Jesus. Hoje nós vivemos num novo tempo. Não, irmãos. A palavra de Deus permanece imutável. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Outro texto bem conhecido de nós, Jeremias 2,13. Outro erro é buscar conhecimento ou buscar solução fora de Deus. Há momentos, queridos, que nós temos que buscar o parecer técnico de um contador, de um especialista em determinada área. Mas nós temos que buscar em primeiro lugar Deus. Buscar primeiro a vontade de Deus a respeito das decisões que nós vamos tomar e da maneira como nós administramos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Amém? Vamos aprender o que significa talento. Nós vamos ler a palavra dos 10 talentos, mas antes nós vamos entender um pouquinho o que representa ou o que significa o talento. O talento era uma moeda antiga da Grécia e de Roma, antiga medida de peso greco-romana, trazendo a valores atuais, um talento de prata do primeiro século valeria 13.380. Pode ser que eu esteja errado. Eu fiz essas contas aí, pegando algumas informações da palavra, mas não deve ser muito diferente disso. Um talento de ouro corresponderia hoje a 550 mil reais. Guarde isso. Vamos trabalhar com talento de prata, que é mais fácil da gente entender. Um talento de prata valeria hoje 13.380. Vocês lembram que na parábola o Senhor deu 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. Eu falei da parábola dos 10 talentos, né? A palavra dos talentos. O que recebeu menos recebeu 1 talento. A maior parte das unidades hebraicas de peso e de valor monetário era em talento, e aí algumas informações adicionais, que não tem muita importância para nós agora. Talento, então, era uma moeda, era uma medida de valor na época de Jesus. Nas Escrituras, o mordomo é a autoridade máxima depois do seu senhor e é responsável pela administração dos seus bens. Nossa responsabilidade, aquilo que Deus espera de nós, é sermos mordomos fiéis. E agora vamos lá, na parábola. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 25. Desculpa, eu coloquei a referência errada aí. Vamos em Mateus. Vamos no Mateus 25. A partir do 14 até o 30. Na verdade, eu troquei aqui o livro. Em vez de Mateus, eu coloquei Lucas. Todos acharam? Mateus 25.
a partir do versículo 14, a palavra dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse ao Senhor: Entregaste-me 2 talentos. E eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Versículo 23. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia a ti, que és homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu vieste, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que se tem, lhes será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Vejam que Jesus, nesta parábola, ele exalta o servo bom e fiel. Ele exalta o mordomo que administrou bem os recursos e os talentos que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. E não é diferente hoje nas nossas vidas, nos nossos dias, que Deus quer de nós, que nós sejamos servos bons e fiéis na administração dos talentos que Ele colocou nas nossas mãos. E isso não é apenas dons. Ele está se referindo a dinheiro, bens. E a palavra de Deus diz que quando esse Senhor volta, Ele vai fazer uma prestação de contas com os seus servos, em relação àquilo que eu fiz, com o talento que Ele deixou na minha mão. É importante ou não administrarmos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos de maneira sábia, de maneira inteligente, segundo a vontade de Deus? É importante ou não? E Ele retribui
a fidelidade. Aquele que administrou bem, aquele que cuidou bem do talento que Deus colocou na sua mão, não importa se é pouco ou se é muito, Deus retribui. Deus dá mais, Deus acrescenta. E o que nós aprendemos nesta parábola também, que a despeito do que você tem, não importa se é pouco ou se é muito, Deus quer a sua fidelidade na administração daquilo que Ele colocou sobre a sua responsabilidade. E é esse mesmo Deus que vai fazer prosperar o pouco que Ele colocou nas suas mãos. O que nós temos que ter cuidado é para não fazer o mesmo que aquele servo fez, aquele que recebeu apenas um talento. Ele conhecia Deus, ele conhecia o seu Senhor. E ele fala isso: eu sei, Senhor, que tu és assim. É o que o pastor Nilo está falando aqui. Deus nos coloca nas mãos 100% daquilo que nós recebemos. Nós vimos que é de Deus, tudo é dele, tudo pertence a Ele. Ele nos requer apenas 10% daquilo que Ele nos dá, do 100%, como dízimo. As nossas ofertas também são requeridas. Mas a administração de tudo que Ele colocou está nas suas mãos, nas minhas mãos. E nós temos que, como servos bons e fiéis, cuidar bem daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Gastar o dinheiro, os nossos recursos, de maneira sábia, de maneira inteligente, de maneira sensata, de acordo com a vontade de Deus. E eu falei na semana passada, Deus é tão bom que Ele nos coloca como responsáveis, como administradores dos seus recursos e nos deixa usufruir de tudo isso. Os benefícios são nossos, os frutos nós colhemos. A casa em que nós moramos, o carro em que nós andamos, as coisas que nós usufruímos, Deus é bom, é dele, mas Ele nos proporciona usufruir destas coisas. Ele só pede que nós sejamos responsáveis na administração desses recursos, amém? Os irmãos estão entendendo? A palavra diz que o Senhor nos deu autoridade para sermos mordomos. A palavra de Deus em Salmos 8, 4 a 6 diz que deste ao homem o domínio de toda a criação, a autoridade sobre todas as criaturas. Vamos lá em Salmos, vamos abrir. Capítulo 4, 8 aliás, de 4 a 6. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vamos ler a partir do 3. Todos acharam? Salmos, capítulo 8, de 3 a 6. Vamos ler. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, contudo pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo pusestes debaixo dos seus
pés. Olha a responsabilidade que Deus nos deu. Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios 4:2. Primeira carta aos Coríntios. Nós estamos aprendendo o que é ser um mordomo fiel. Todos acharam? Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Requer-se dos mordomos, dos administradores dos recursos de Deus, que cada um se ache fiel. Está na palavra. É para o meu ensino, para o meu aprendizado e para o seu, amém? E agora nós vamos ver 6 aspectos da fidelidade. Primeiro aspecto, fidelidade em tudo. Fidelidade no 100%, não apenas nos 10%. Muitas vezes nós somos fiéis, responsáveis nos dízimos e nas ofertas, e negligenciamos a outra parte, que é o todo. Administramos mal as nossas finanças, gastamos de forma irresponsável aquilo que nós recebemos, gastamos mais do que ganhamos, nos metemos em dívidas intermináveis, muitas vezes. E Deus quer de nós fidelidade em tudo, não apenas nos dízimos e nas ofertas. Fidelidade naquilo que temos, cuidar bem do que nos fora confiado, seja muito ou seja pouco, não importa. Mas irmão, eu só tenho um benefício do INSS. Deus quer que você cuide bem desse recurso. Eu só tenho uma aposentadoria de salário mínimo. Não importa, Deus quer a sua fidelidade no todo. E Ele vai te abençoar, e Ele vai fazer esse dinheiro prosperar e multiplicar. Ainda que seja pouco, Deus vai abrir as janelas dos céus. Deus vai repreender o devorador. Deus vai fazer milagres com esse salário. Se você se manter fiel àquilo que Ele quer para as nossas vidas. Fidelidade nas pequenas coisas. Isso não tem valor. Isso aqui é de menos. Não. Deus é detalhista. Ele vai observar a sua fidelidade nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, no cuidado que você tem com as coisas na sua casa, com o zelo que você tem pelas coisas que Deus colocou nas suas mãos. Quantas vezes você chega numa casa de uma pessoa simples, de uma pessoa humilde, está com um monte de panela velha, toda amassada, mas você consegue ver o seu rosto espelhado naquela panela, porque ali está o zelo pela coisa, por aquilo que ela tem, não importa que é velha. É o zelo por aquilo que Deus deu para ela, não importa o quão insignificante seja para mim ou para você. Mas ela cuida com zelo, porque é de Deus, é do Senhor. Você já foi em casa assim? Aquelas panelas todas velhinhas, sem cabo, amassadinha, mas a irmã, quando vai lavar a louça, ela aria aquela panela com todo carinho, e as coisas dela são impecáveis. A casa dela é simples, mas é um esmero total, as coisas limpas, as coisas bem organizadas. Isso é zelo pelas pequenas coisas.
Fidelidade para com as coisas dos outros. Como é que você cuida das coisas do seu irmão? Quando você pega uma ferramenta emprestada, como é que você devolve? Se devolve. Aquele livro que o irmão te emprestou para abençoar a tua vida, você devolveu? Aquele CD. Ô irmão, queria tanto ouvir aquela música. Você tem, não tem? Me empresta. Aí quando devolve, devolve riscado. E não fala nada. Bota lá dentro do estojo, aí o irmão vai ouvir o CD, arranha tudo. Quando devolve. Fidelidade para com as coisas dos outros. E aí eu vou estreitar um pouquinho mais. Como é que você cuida das coisas do seu patrão? Lá na empresa que você trabalha. Você vai no banheiro e deixa a torneira aberta? Enquanto está escovando o dente? Lá no emprego? Porque em casa não, né? A gente paga a conta do bolso e aí fica mais complicado. Lá na empresa, você apaga a luz quando sai da sala? É o zelo pelas coisas dos outros. Não importa se o outro é ímpio. Deus está olhando a sua fidelidade nessas coisas. E Deus quer te abençoar nessas coisas. Quantas toalhinhas de papel você puxa lá na empresa para secar a mão? Zelo, fidelidade para com as coisas dos outros. Deus quer isso de nós, quer isso de mim, quer de você. E Deus vai te abençoar nisso. Quando você for fiel nestas coisas. O pastor está falando que aqui na igreja também funciona assim. Nós temos que ser zelosos pelas coisas do Senhor. Porque não é do pastor, não é da igreja, é de Deus. Como é que nós usamos e usufruímos da estrutura da igreja? Como é que fica o banheiro depois que a gente passa pelo culto da manhã ou da noite? Não vou nem perguntar para o Marcelo, porque a coisa não vai ficar muito boa. A fidelidade de Deus, que Deus quer de nós, é um instrumento para a formação do nosso caráter. Deus quer que o nosso caráter seja o caráter de Cristo. E Ele quer que nós sejamos fiéis em todas estas coisas, para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Os irmãos estão entendendo? Fidelidade gera gratidão, contentamento. Vamos ler Filipenses 4, de 11 a 13. Todos acharam? Amém? Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo aqui nos ensina a estarmos contentes tendo muito e tendo pouco. Isto também é um lado da fidelidade. Mesmo não tendo nada, o pastor está falando aqui, passando fome. Eu imagino o quão difícil é você chegar em casa,
abrir o seu armário, a sua despensa e não ter nada. E mesmo assim se manter grato, e mesmo assim estar contente e ser fiel a Deus. Nós vimos que no domingo passado que Jó perdeu num dia tudo que ele tinha. Os filhos, os bens, em um único dia. E ainda assim permaneceu fiel. Ainda assim não amaldiçoou Deus. Mas reconheceu que ele era o dono de tudo, que ele havia dado e que ele havia tirado. E glorificou o nome do Senhor. E depois veio a ter a sua carne também ferida. A fidelidade gera gratidão a Deus, tendo muito, tendo pouco ou não tendo nada. Porque Deus conhece as nossas necessidades. E Ele vai nos socorrer na hora certa, no tempo certo. A provisão vem de Deus, Ele é Jeová Jireh. Ao aplicarmos os princípios financeiros de Deus, começaremos a sair das dívidas, a gastar com mais sabedoria, a poupar visando projetos futuros e a contribuir de forma mais efetiva para a obra de Cristo. A Bíblia oferece soluções reais para problemas atuais. Você crê nisso? Glória a Deus. O mundo diz: o dinheiro é seu, você ganhou, gaste-o como você quiser. É assim, irmãos? Mas a vontade de Deus é essa? Amém. Estamos aprendendo. O mundo diz isso. A Bíblia diz: você só vai ser bem-sucedido se for um mordomo fiel ao lidar com o dinheiro segundo a perspectiva de Deus. Agora nós vamos entrar num outro tópico, que é: cuide daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Qualquer governo, da mesma forma que qualquer família, pode gastar mais do que ganha. Mas você e eu sabemos que a perpetuação deste hábito conduz à miséria. Quem falou isso foi um presidente americano. Provavelmente tinha algum conhecimento da palavra de Deus. Mas foi um homem. Não foi a Escritura que disse. E nós sabemos que é verdade. O nosso governo está quebrado. Não tem dinheiro. Por quê? Porque gasta mais do que arrecada. E o que acontece se isso se perpetua? O Estado quebra. E não é diferente nas nossas casas. Se nós sistematicamente gastamos mais do que ganhamos, nós vamos quebrar. As pessoas fazem dívidas, pressupondo que terão um fluxo constante de renda, confiando no seu salário, no seu emprego, mas então surge o inesperado. Acontece, não acontece? Alguém fica doente, o carro quebra, a máquina de lavar para de funcionar, o motor da geladeira pifa. Coisas que são essenciais hoje nos nossos dias, né? Não dá para ficar sem. Se a televisão quebrar, glória a Deus, não vai fazer falta, pelo contrário. Mas e quando a máquina de lavar quebra? Quando o carro quebra, né, Ivan? Está precisando sair, está precisando faturar para pagar as despesas de casa e aí o carro quebrou, vai ficar uma semana na oficina. Pastor Ricardo vai ser abençoado, mas o Ivan, que depende do carro para trabalhar, como é que fica? É o inesperado. Não estava programado, mas acontece.
E aí nós vamos... É desnecessário, né? Todo mundo sabe o que é dívida, né? Todos nós temos, uns em maior proporção, outros em menor, mas temos. Dívida é um substantivo feminino. Nada contra. É uma quantia que se tem de pagar a alguém uma dívida. É uma obrigação contraída por favor e ou bem recebido. Dívida para com os pais. Quantas vezes, né, os nossos pais nos socorrem, né? Pela nossa inexperiência, pela nossa falta de habilidade em lidar com os recursos, mas não deixa de ser uma dívida. E com a dívida, com as dívidas, né, vem o quê? As pressões. Quem tem a receber não tem muita paciência muitas vezes, né? Não quer saber muitas vezes das dificuldades que você está passando, do imprevisto que surgiu no meio do caminho e que não estava programado, né? E aí vem o saldo negativo, conta no vermelho. Quem sabe o que é isso? Eu também sei. Limite do cheque especial estourado. Consumiu o que tinha, consumiu o que o banco deu, que na verdade é um laço, é uma armadilha que você acha que é um benefício, né? Aquela área de escape, né? Você está dirigindo, você está na pista ali, você vai fazer uma curva muito rápido, você não consegue fazer a curva dentro da pista, e aí você vai para aquela área de escape ali, você fala, graças a Deus que tinha um acostamento aqui para mim poder escapar, né? Quase sair da estrada. O cheque especial é isso, é essa área de escape. Mas tem um abismo ali do lado. Farol vermelho, né? O pastor falou, ó, saldo negativo é o farol vermelho. Passou o farol vermelho. Continuou acelerando. Continuou gastando, continuou fazendo dívida. E aí o cheque especial é a pista que acaba e você vai para a área de escape. Aí tem aquele bendito empréstimo consignado, né? Olha, você vai pegar um empréstimo lá na empresa, né? E o banco vai te dar um empréstimo consignado, os juros é menorzinho, e aí está sendo subsidiado e vai ser uma bênção, você vai sair. Outra armadilha. Aí vem a fatura do cartão de crédito. Cartão de crédito é uma bênção, né? Até antes do vencimento. Aí chegou a fatura do cartão, misericórdia, dá um desespero. Você não lembra aquilo que você comprou, irmão, você esquece. Você vai comprando, vai passando, e esquece. Poucas pessoas, né, têm o controle exato do que está comprando no cartão. Às vezes eu recebo a minha fatura do cartão de crédito e falo, misericórdia, eu passo meia hora ali estudando, lembrando, falando, meu Deus, aonde eu comprei, aonde eu estava, o que eu fiz. E tem coisa lá que você fala, meu, não lembro, não sei que despesa é essa. Eu chego às vezes até a ligar no banco para falar, olha, tem uma despesa assim, assim, assada aqui que eu não sei onde eu gastei. Aí a moça fala, não, isso aqui foi em tal lugar, assim, assada e tal. Eu falo, meu Deus do céu, você fica tentando lembrar e não lembra, pastor, da despesa. Carnê das Casas Bahia. Crediário da C&A. Tudo isso, irmãos, todo mês acontece, todo mês vem. Isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Prestação do carro atrasada. Atrasou mais de 3, tem busca e apreensão. Os caras botam uma equipe aí para confiscar o teu carro.
Não, irmão, não posso tirar o carro da garagem, só saio à noite. É um desespero, uma pressão, né? E se o cara te pega na rua, toma o carro, e aí para quitar aquelas 3 prestações que estão atrasadas, você já não consegue mais, misericórdia. Aluguel ou prestação da casa atrasada. Eu nunca paguei aluguel, mas convivi com muita gente que pagou e paga aluguel até hoje, e a pressão dos locatários é terrível. Locador, está aí o especialista. A pressão de quem aluga o imóvel é terrível. Se você não paga o aluguel na data, no dia, o cara vai, e às vezes acontece até tragédias. Multa, juros, é ou não é? Quem mora de aluguel sabe como é que é a pressão, o estresse. Conta de água e energia vencida. Quando a Eletropaulo, quando você ouve o som daquela escada subindo no poste, você fala, misericórdia, Senhor. Terrível, né? Já pensou você sem energia elétrica? Aconteceu comigo uma vez, eu coloco minhas contas no débito automático e nunca me preocupei com conta de luz, porque debitava na conta todo mês, e eu estava viajando, e a Márcia me ligou e falou, ó, a Eletropaulo está aqui em casa, está botando a escada no poste e vai cortar nossa luz. Eu falei, mas como cortar a nossa luz? Eu pago, débito automático, nunca trazei uma conta de luz. Não, está atrasado, está aqui, está constando, está no documento da Eletropaulo e não tem jeito. Eu falei, deixa eu falar com esse homem aí. Aí ela entregou o celular para o cara e falou, não, senhor, está atrasado mesmo, está aqui, ó, não tem como estar errado. Aí eu falei, amigo, eu estou viajando, estou fora de São Paulo, eu coloco no débito automático, nunca trazei uma conta. Por favor, tenha misericórdia dessa família, porque eu estou viajando, você vai deixar minha mulher no escuro, meus filhos. E ele teve compaixão de mim, da nossa família, e falou, ó, eu vou te dar algumas horas, vai em qualquer lugar, em uma lotérica, paga essa conta, eu vou cortar e vou deixar ligar. E eu vou passar aqui mais tarde para religar. E a gente escapou, graças a Deus, mas muitas vezes a gente não escapa. Eles vão lá e cortam mesmo, dependendo de quem está lá cortando, ele não quer nem saber se você está sozinho, se você é viúva, se você está doente, eles cortam. Celular sem crédito. Famoso celular pai de santo, né? Só recebe. Tudo isso, queridos, são pressões que vêm sobre as nossas vidas. Né? A gente sofre muito com isso, se angustia com isso, se desespera muitas vezes. E Deus quer nos ajudar a não sofrer mais destas coisas. Nós já falamos, né? O armário vazio. O que a Bíblia diz a respeito das dívidas? A Bíblia também se manifesta ou se declara a respeito disso. Romanos 13:8. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, mas já está aqui. A palavra de Deus diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Da mesma forma, Provérbios 22:7, que o rico domina o pobre, aquele que toma emprestado torna-se servo de quem empresta. Primeira carta aos Coríntios 7:23, por preço fostes comprados, por bom preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. É bem claro, né, irmãos, o que a Bíblia diz a respeito das dívidas. E Deus quer que nós não fiquemos ou não nos tornemos escravos
de dívidas, de credores. Deus nos quer livres. No Antigo Testamento, uma das recompensas para a obediência era ficar livre das dívidas. Deuteronômio: se ouvires a voz do teu Deus, Deuteronômio 28, 1 e 2, e depois no versículo 12, eu fiz um resumo. A palavra de Deus diz: se ouvires a voz do teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Ao contrário, o endividamento era uma maldição pela desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, o Ele aí é letra minúscula, não maiúscula. Ele te emprestarás a ti, ele está falando do estrangeiro. Porém tu não lhes emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu por cauda. A dívida nos torna escravos. Você já não tem mais liberdade de administrar aquilo que você recebe, aquilo que você tem, os seus recursos. Porque você já está comprometido com aquela pessoa, com aquela dívida, e você já não tem mais liberdade de gastar o dinheiro da maneira que Deus quer, ou da maneira que você precisa. É assim ou não é? Quando você se compromete com mais do que aquilo que você ganha, você já não tem mais poder nenhum sobre os seus recursos. Tudo que você ganha já tem dono. E o dono está às portas para recebê-lo. A dívida faz suposições antecipadas sobre o amanhã. É uma pretensão. Eu tenho por hábito, sempre quando eu vou falar alguma coisa sobre o futuro, eu costumo dizer: se Deus permitir, se Deus nos deixar, se Deus quiser, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Ô, irmão, você vai lá e tal, assim assado, naquele lugar? Falei: se Deus permitir, nós estaremos lá. Se Deus nos deixar vivos até lá, iremos. Em relação às dívidas, eu vou comprar um carro e vou financiar esse carro em 36 meses, parcelas fixas de R$800. Cabe dentro do meu orçamento, eu consigo pagar, eu já calculei, eu consigo pagar o aluguel, eu consigo pagar a conta de água e de luz, mas eu não calculo. Será que eu vou estar empregado daqui a 36 meses? Será que a empresa que eu trabalho vai estar aberta? Será que não vai acontecer nada daqui para frente que comprometa essa renda e me prejudique em relação àquilo que eu estou assumindo lá na frente? Por isso é que a dívida faz suposições antecipadas sobre amanhã. E muitas vezes nós não calculamos outros custos que estão associados a determinados bens que nós adquirimos. O carro que você vai comprar financiado não é só a prestação. Tem a manutenção, tem os IPVA, tem o licenciamento, tem a manutenção, tem o combustível, a gasolina. E muitas vezes essas despesas vêm no momento em que você está mais apertado, que a geladeira quebrou, que a máquina de lavar parou de funcionar. Prestem atenção. Tiago, vamos lá. Tiago 4, 13 a 15. Vamos rapidinho lá.
Todos acharam? Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. O que diz, pastor? Que voou aqui a minha página. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta é maligna, presunção sobre o amanhã. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A Bíblia quer que nós nos livremos das dívidas. E aí um dado estatístico que diz que 56% dos divórcios são resultados de problemas financeiros, segundo uma pesquisa americana. Vocês acreditam, irmãos, que o dinheiro separa casais? E que a negligência aos princípios bíblicos a respeito de dinheiro pode destruir lares, famílias? Para muitos casais, o voto de casamento mais adequado teria sido até que as dívidas nos separem, não a morte. Irmãos, por incrível que pareça, acontece. Às vezes a disputa por dinheiro dentro do lar, dentro da casa, dentro da família é tão grande que não cabe. A disputa, né, do marido com a mulher para ver quem ganha mais, e se a mulher ganha mais, então, misericórdia. E tem muitas mulheres guerreiras, valentes, que sustentam as suas casas. Não que isso seja vergonha, pode acontecer no momento, mas a responsabilidade principal pela provisão, pelo sustento da casa é do homem. Cercados por tantas ofertas de crédito, ficamos vulneráveis a acidentes financeiros. Todo dia, praticamente, a gente vê um acidente na cidade de São Paulo. Por quê? Porque tem muito carro. E os acidentes na área financeira acontecem, muitas vezes, pelo excesso de crédito, pelo número de cartões de crédito que a gente recebe sem pedir em casa, pela negligência ao gastar além daquilo que nós ganhamos. Eu puxei essa matéria aqui, está meio difícil de ler, mas eu vou ler aqui para que os irmãos que não têm, que estão meio com as vistas cansadas como eu, mais de 60 milhões de brasileiros estão com dívidas atrasadas. E quando a gente fala, isso é a matéria do Globo, tá? E quando a gente fala em dívidas sem pagar, é no plural mesmo. A média é de 4 contas vencidas para cada pessoa que hoje está com o nome sujo na praça. E para quem já está mal das pernas por causa da crise, 4 dívidas viram 5, 6, 7. Os juros altos só aceleram o passo em direção ao abismo financeiro, que de repente se abre em nossa frente. A gente se desequilibra, perde o chão e cai num buraco que parece não ter fim. O furo no orçamento da família da Andréia começou com 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartões de crédito. Essa tinha crédito, hein? 8 cartões de crédito, misericórdia. Não custa lembrar, a média de juros que os cartões cobram quando a gente não paga a fatura no dia é de 400% ao ano. Irmãos, 400% ao ano.
né? O Brasil tem os juros mais altos do mundo. E muitas vezes nós estamos dentro dessa armadilha. Ah, mas eu atraso só alguns dias. Mas esses poucos dias que vocês atrasam, um dia, você já está pagando 20%, 30%, 40%. Geralmente a dívida de cartão de crédito ela é impagável. Ela se torna e toma proporções terríveis. 10 passos para se livrar das dívidas. Agora sim, né? Glória a Deus, fale, glória a Deus. Amém. Agora nós vamos para o mais importante. Como é que eu me livro delas? Como é que eu quebro as correntes da escravidão? A Bíblia, irmãos, nos aconselha a fugir das dívidas. A palavra de Deus nos orienta, não entre em dívidas. Mas se eu já estou nela, irmão, como é que eu faço? Nós vamos aprender agora como sair delas. Primeiro passo. Ore. Irmãos, não tem jeito. Ele é o dono de todo o recurso. Ele é o dono de tudo. Tudo é dele. O teu salário, aquilo que você recebe, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, é dele. Com quem que nós temos que falar primeiro? No nosso objetivo de sair das dívidas? É com o Pai. O primeiro passo é colocar a sua vida financeira diante de Deus. A irmã Ruth está falando aqui, ó, por favor, Pai, me ajuda. Quando nós fomos gastar, nós não pedimos ajuda para o Pai, nem orientação para Ele. Mas Deus é bom. Ele nos ama. E Ele não nos dá ou não nos retribui segundo as nossas maldades. Ou segundo a nossa infidelidade. Ele vai nos ajudar. Faça um orçamento por escrito. É importante, irmãos, você ter uma planilha. Ah, irmão, mas eu não tenho computador. Não tem problema. Pode ser numa folha de papel de pão. Pode ser numa folha de caderno. Coloque lá quanto você ganha e as despesas que você tem mensais, que você não escapa delas. Conta de água, conta de luz, botijão de gás, o aluguel, o supermercado e outras despesas mais. Você precisa ter algo material, palpável, para olhar e ver aonde você está gastando, no que você está gastando, como você está gastando. Faça uma relação de tudo que você tem, num outro papelzinho ao lado. Olha, eu tenho um fogão velho, eu tenho uma geladeira, eu tenho um par de sapato, eu tenho... Faça uma relação. Se você não tem nada, amém. Mas é difícil, né, você não ter nada. Muitas vezes nós temos muito mais do que necessitamos ou às vezes achamos que temos. E depois você vai entender por que você deve fazer uma relação. Verdade. Faça uma lista de todas as suas dívidas. É comum, queridos, a gente nem saber o quanto a gente deve. Irmão, eu devo tanto que eu já perdi a conta, eu não sei. Mas você precisa saber, porque você precisa pagar essas dívidas. E você precisa ter uma relação bem feita de tudo aquilo que você deve, porque o nosso propósito aqui é ficar livre das dívidas. E para ficar livre delas, você tem que saber quais são elas. Faça um planejamento para pagar essas dívidas. Nós, como cristãos, não podemos fugir à nossa responsabilidade.
E nós nem podemos dizer aquela frase mundana que diz: devo, não nego, pago quando puder. Nós somos filhos de Deus. Temos responsabilidades. Temos que saber o que devemos. E nós temos que ter um objetivo claro, um plano claro de liquidação dessas dívidas. Para resgatarmos o nosso nome. Para resgatarmos a fidelidade que Deus espera de mim e de você. E muitas vezes, nós envergonhamos o nome de Cristo com as nossas atitudes em relação às finanças. Pastor sabe muito bem disso, né, pastor? O que é a fama do crente caloteiro? Da igreja caloteira. Não é só o crente, a pessoa física, não. A pessoa jurídica das igrejas tem uma fama terrível. O pastor está falando aqui, você não compra nada a crédito, em nome de igreja nenhuma. E se você chegar num lugar e falar que é crente, quer comprar fiado, aí é que o cara não vai vender mesmo, porque a nossa fama aí fora está terrível. E nós precisamos resgatar isso, em nome de Jesus. Nós não podemos ter essa fama. Pelo contrário. Felizmente, né, pastor? A Igreja Batista do Parque América é uma das raríssimas exceções. Temos crédito. As pessoas confiam, porque sabem que o pastor é fiel. Pense em alternativas para aumentar a sua renda. Não faça novas dívidas. Se você já está endividado, irmão, não assuma outras. Se você já está todo enrolado, não peça o cartão de crédito do irmão emprestado, porque o teu já não funciona mais. Irmão, e aí, como é que faz? Falei, irmão, vai ter que dar um jeito, mas não pode entrar em novas dívidas. Seja satisfeito com o que você tem. Muitas das nossas dívidas e dos nossos problemas financeiros está com a falta de contentamento com aquilo que nós temos. E aí nós queremos mais e mais e mais. E esse desejo acaba nos levando a contrair dívidas que nós não precisaríamos ter contraído. E o contentamento muitas vezes serve também para nos livrar de dívidas. Considere mudar o seu estilo de vida. Não desista. Não vai ser fácil. Mas Deus tem provisão. Deus tem socorro. Deus tem conselho para a sua vida nessa área, para que você fique livre dessas dívidas. Nós vamos ver isso também, o pastor Nilo está falando, que nessa busca por resgatar o nosso nome, a nossa moral, o nosso crédito, buscar ou procurar pelo credor, por aquela pessoa que você está devendo, é um primeiro passo. Ele vai ficar feliz em ver a sua atitude de reconhecer que deve, que está empenhado em pagar. Porque nós estamos sujeitos aos acidentes financeiros, mas nós não podemos negligenciar algumas coisas. Vamos entrar no passo a passo? O primeiro passo e o mais importante é orar, como eu disse. Para se livrar das dívidas, ore e peça ajuda e orientação a Deus. A pastora Ruth está falando que há de haver arrependimento. Com certeza. O primeiro passo é pedir perdão a Deus por ter administrado mal os recursos que Ele colocou nas nossas mãos. Se arrepender e mudar de direção. Arrependimento é mudança de direção.
Se nós caminhávamos naquele caminho que nos levou ao endividamento, às dívidas e a problemas financeiros, nós temos que reconhecer diante de Deus e nos voltarmos para um outro caminho, o caminho da palavra de Deus, o caminho da vontade de Deus para as nossas vidas, para que Ele possa, com braço forte, resgatá-lo desse poço de dívidas. Reconhecendo que errou, reconhecendo a dependência de Deus, pedindo socorro e auxílio, Deus vai se voltar e vai ao seu favor para ajudá-lo. Mas você precisa estar com o coração quebrantado. A palavra de Deus que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Humildade. Humilhar-se diante de Deus e reconhecer que você fez errado, mas que está disposto a andar segundo a vontade de Deus na área de finanças. Segundo Reis, não vamos ler. É a história da viúva. Ela tinha um problema financeiro. Ela tinha dívidas. E os seus credores queriam vender os seus filhos como escravos para resgatar aquela dívida. E ela se volta para Eliseu, o homem de Deus, e busca socorro. E Deus utiliza a vida de Eliseu de maneira sobrenatural. E aquilo que parecia impossível, porque Eliseu também não tinha recursos financeiros para saldar aquela dívida, ele não tinha dinheiro para emprestar para ela, mas ele cria num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E um milagre sobrenatural acontece. Deus multiplica o azeite de tal maneira que não se havia mais vasilhas suficientes para armazenar aquele azeite. E aquele azeite tinha um valor alto naquela época. E Eliseu dá ordem para que ela venda aquele azeite, pague as suas dívidas e usufrua do resto. Deus trouxe provisão para a vida dela, para tirá-la daquela dívida, que queria levar os seus filhos como escravo, e ainda deu provisão suficiente para ela viver. E aí nós podemos ver a fidelidade de Deus, o socorro de Deus, mesmo numa situação extremamente dura, como foi a da viúva. O mesmo Deus que proveu de forma sobrenatural para a viúva, quer também que você fique livre das dívidas. Amém? Nós estamos já avançados no horário e eu vou deixar para a semana que vem para a gente continuar falando do segundo passo, que é fazer um orçamento por escrito. O orçamento por escrito é mais ou menos isso aí que vocês estão vendo. Eu fiz rapidinho. Isso aqui é um caso hipotético, né? É um exemplo. Para você saber o que é um orçamento. Então eu coloquei lá, receita líquida mensal, que é aquilo que você efetivamente coloca no bolso. Então eu coloquei ali um exemplo de um trabalhador ou de uma renda familiar de R$3.000. E aí eu coloquei algumas despesas básicas. O quanto você gasta com cada despesa e o quanto representa cada despesa do teu salário. Isso é um orçamento por escrito. Então você tem ali em primeiro lugar o dízimo, que é um mandamento de Deus, a oferta, o aluguel, a água, a luz, a internet, a TV a cabo,
o celular, o gás, o IPTU, se você tem casa, a manutenção da casa. Chuveiro quebra, né, irmãos? Logo no final do mês, quando o dinheirinho já acabou e você não tem dinheiro para comprar outro. Aí você tem que ir lá e remendar a resistência do chuveiro. É ou não é? São imprevistos? Acontecem. E às vezes a gente não está preparado. Supermercado, farmácia, convênio médico, transporte, vestuário, cuidados pessoais, né, Rubens? Cortar o cabelo custa. Não é de graça. Carro, prestações, cartão de crédito. Você viu que eu coloquei 0 lá? Está tudo 0, ó. Dentista, lazer, passear no shopping, tomar um sorvete, ir no cinema, custa. Emergência, poupança, 0. Vamos imaginar que esse aí é o João. O João ganha 3 mil e gasta 3 mil. Se acontecer alguma coisa inesperada na vida do João, o que vai acontecer? Cheque especial, saldo negativo, conta no vermelho. E é isso que nós queremos evitar. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar no próximo domingo, se Deus nos permitir.